Bom, gente, vamos começar então o nosso Esquenta Rio Mais 20 aí, né? A gente está entrando no mês da conferência, daqui a 15 dias, Rio de Janeiro aí vai ser sede desse evento que é o maior desde a Eco 92. E hoje aqui no nosso primeiro debate, o tema vai ser Economia Verde. Eu queria agradecer a presença aí do João Pedro Stedley. Obrigada, João Pedro, por ter aceito o nosso convite. E a gente vai começar o debate lembrando, João, uma frase sua agora de janeiro do Fórum Social Temático, em que você disse que a Rio Mais 20, né, aquela altura, 6 meses atrás, você avaliava como se ela fosse ser um teatrinho governamental. Há 15 dias aí da conferência, a sua avaliação mudou? Você acha que os debates estão sendo conduzidos para que a conferência tenha resultados melhores, ou a sua avaliação ainda é a mesma? Boa tarde. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando. Infelizmente, continuo ainda mais convencido de que a conferência oficial que vai se realizar no Rio de Janeiro será um teatro governamental. Por várias razões. Primeiro, porque o documento é muito fraco, ele não incorporou as opiniões da sociedade no mundo inteiro. A própria metodologia que as Nações Unidas utilizou é ouvir opiniões de entidades, ONGs, que tradicionalmente estão acreditadas na ONU e que têm um certo modus operandi desse mundo da diplomacia governamental. Se fosse para ouvir a opinião da sociedade, da população, eu acho que a metodologia melhor seria fazer o que o governo Lula fez aqui no Brasil, que é aquelas conferências temáticas que abrir espaço para os movimentos sociais, para especialistas, e nada disso foi feito a nível mundial. E olha que eles tiveram 20 anos para fazer isso. Então o documento já está praticamente amarrado. E eu li ontem nos jornais, por exemplo, o próprio presidente da Fiocruz, nosso amigo Gadelha, denunciando de que não há no documento oficial nenhuma menção à saúde pública dos seres humanos. Então, se nós fôssemos discutir meio ambiente, e o principal dos seres vivos que depende da interação com o meio ambiente são os nossos humanos, não há nenhuma menção a esse aspecto. Então, eu acho que a Rio Mais 20 vai ser em fase pronta, o documento já está pronto, ele é pior do que o de 92, e, portanto, nós não temos muitos motivos para ficar assim. Stedley, nesse contexto, então, qual que vai ser o papel da Cúpula dos Povos, né, que vai ser esse evento que a sociedade civil vai fazer paralelo à reunião formal da ONU? Lembrando que você pode levar esse debate aqui com o João Pedro Stedley para o seu blog, copie o embed que aparece aqui em cima na tela, você também pode acompanhar e mandar perguntas pelo Twitter do ABC na Rede com a hashtag Rio20.com. Esquenta Rio 20. Bem, antes de comentar o papel da Cúpula dos Povos, eu queria ainda agregar um outro raciocínio, que eu acho que é mais agravante ainda em relação à cúpula oficial, comparando com a Rio 92. De 92 para cá, nós entramos em um período que o capitalismo internacional se globalizou e cada vez mais hegemonizado pelo capital financeiro e pelas grandes corporações internacionais. E esse poder econômico, controlado pelos bancos e pelas corporações, ele se distanciou dos governos. Há uma contradição construída nesses últimos 15 anos que descolou o poder político dos governos e das próprias Nações Unidas do poder econômico real. São as empresas e os bancos. E a crise europeia, o que aconteceu na Grécia, é uma das provas disso. Então, o que nós estamos correndo risco? Que mesmo os governos venham ao Rio de Janeiro, façam bons pronunciamentos, mas o capital, grandes empresários
que são os causadores dos desastres ambientais, que são os que praticam políticas econômicas que agravam o desequilíbrio ambiental. Esse capitalismo, ele não é governado por ninguém, ele faz o que quer. Não? Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, uma das empresas que mais afeta o meio ambiente é a Vale do Rio Doce. Agora se chama só de Vale. Pois eu vi aí na internet que a Vale é uma das empresas que vai patrocinar a conferência oficial. Ora, isso é estapafúrdia. É como se o governo fizesse uma conferência mundial para analisar os crimes de qualquer ordem, e aí os patrocinadores sejam Israel. Então isso demonstra como as empresas não se submetem às deliberações dos governos, porque há uma contradição mundial estabelecida, há uma separação entre o poder econômico, que é mundial, e o poder político, que não é mundial. Não? Bem, então isso vai agravar as possibilidades de nós termos uma conferência oficial mais séria. Agora, vindo à tua pergunta em relação à cúpula dos povos. Isso, como a sociedade civil, então, nesse contexto aí, né, que você falou de um paradoxo mesmo entre o poder econômico e o poder político. Qual o papel da sociedade civil, então, para evitar que essa reunião termine sem nenhuma ação efetiva, sem nenhuma ação política que possa ser maior que o poder político para reverter, de fato, alguma coisa por um modelo mais sustentável? Qual é o papel da sociedade civil? Eu acho que na cúpula oficial nós já perdemos o tempo, porque estamos em cima da conferência e eles vão fazer qualquer documento. Agora, aos movimentos sociais, aos ambientalistas, às forças populares, digamos que no sentido genérico podemos chamar de sociedade civil, que também é uma terminologia pouco apropriada, né? Nós vamos fazer a nossa conferência paralela, que é chamada de Cúpula dos Povos. Nós não teremos nenhuma ingerência sobre o documento oficial. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer debates entre nós, vamos analisar o que os governos estão decidindo, né? Mas acho que o papel principal que nos caberá não será tanto durante os 5 dias lá no Rio. Durante os 5 dias do Rio, nós vamos construir ideias comuns. Mas eu acho que o papel fundamental que nós vamos ter é pós a conferência. É cada movimento, cada força popular, cada organização voltar para o seu país, voltar para as suas bases, e aí levar toda essa reflexão para as suas bases, para fazermos um grande processo de conscientização da população sobre a gravidade dos problemas ambientais que a humanidade está vivendo, sobre a gravidade e a irresponsabilidade do poder econômico, sobre a gravidade, sobretudo, na extração mineral, na indústria automobilística. Como a indústria automobilística financia toda a imprensa, ninguém fala mal. Mas a indústria automobilística é a principal poluidora de todas as grandes cidades do mundo. Todos os cientistas nos alertam. As condições de vida e da atmosfera da cidade está comprometida enquanto for estimulado o transporte individual baseado no consumo de petróleo. Mas ninguém fala mal da indústria automobilística. Quem é que pode falar mal? É as organizações populares e os movimentos. Ou seja, nós voltar para nossas cidades, para os nossos bases, e ao longo dos próximos anos, fazer um intenso trabalho de conscientização política que leve ao povo se organizar e ao povo protestar contra essas empresas. Porque é isso que, inclusive, os governos não querem botar o dedo na ferida. Eles podem até, no máximo, fazer um bom documento, mas eles não dizem quem é o culpado. E a população precisa saber quem é o culpado pela poluição nas cidades, quem é o culpado pelas enchentes, quem é o culpado pelo agravamento da seca, quem é o culpado por esses desequilíbrios ambientais que está havendo no Brasil e em todos os países do mundo. Cédile, obrigada. A gente vai começar, de fato, o debate agora, nessa janela que está aparecendo vazia aqui. Daqui a pouco vai entrar o Oded Grajew, que vai participar dessa discussão também.
Lembrando que quem está assistindo a gente pode enviar pergunta pelo Twitter, usando a hashtag EsquentaRio20. Pode também seguir a EBC na Rede lá no Facebook, facebook.com/EBC na Rede. E Cédile, eu quero então continuar aqui nossa entrevista, fazendo um questionamento sobre o documento aí aprovado e modificado agora pela presidente Dilma do Código Florestal. Como é que você acha que o texto, como ficou, depois do Congresso e depois da sanção presidencial, vai ser visto aí nessa conferência, vai ser visto pelos negociadores internacionais? É um mau sinal para o Brasil? O Brasil chega na reunião com uma lei que protege mais ou menos as florestas? Eu acho que nós devemos analisar de duas formas. A primeira, pela simbologia política. Na simbologia política, a Dilma acertou em cheio. Ou seja, ela vetou uma proposta de lei que era estapafúrdia, que era inaceitável pela sociedade brasileira, e, portanto, ela deu uma demonstração política de que era contra aquela proposta dos ruralistas e que ela está em sintonia com a sociedade, que quer fazer um código adequado às necessidades do povo brasileiro e não à vontade dos fazendeiros que querem apenas ter lucro máximo com os bens da natureza. Então, do ponto de vista da simbologia política, o governo acertou e a Dilma, eu acho que ela vem para a conferência com enorme prestígio, porque se ela não vetasse, aí ela já entraria para a conferência derrotada, desmoralizada. Bem, agora, do ponto de vista prático, para nós brasileiros, esse tema do Código Florestal ainda está na mesa. Mesmo a iniciativa que o governo tomou de vetar a proposta que veio dos ruralistas, que nem é do Congresso. Todo mundo sabe que aquilo é apenas uma manipulação dos deputados que foram financiados pelos ruralistas. E agora, sem entrar no mérito de cada item da medida provisória da presidente, que eu pessoalmente, inclusive, nem tive tempo de ler, e acredito que nem os parlamentares tiveram tempo de ler, mas, pelo menos, nós teremos, no mínimo, 60 dias renováveis, mais 60, daria 120 dias, ou seja, nós temos ainda 120 dias para que o Senado e o Congresso promovam e ampliem o debate com a sociedade. E eu espero, inclusive, que algum senador ou deputado tenha a coragem de incluir no debate, durante 120 dias, a necessidade não só de audiências públicas, mas de existir uma espécie de consulta popular, na forma de plebiscito ou na forma de referendo, para que a população brasileira se manifeste. Porque é um tema que atinge todos nós, é um tema que atinge a cada uma das pessoas, afeta a saúde de todo mundo, afeta o meio ambiente e, portanto, cada cidadão precisa dar a sua opinião. E os deputados que estão aí, eles são representantes do povo, mas eles não substituem o povo. E por ser um tema tão importante para a sociedade brasileira e para as gerações futuras, eu acredito que a melhor forma de nós debatermos na sociedade, conscientizarmos, até para que cada um assuma as suas responsabilidades nos espaços onde vive, né, e dê a sua contribuição, é que nós aproveitássemos, então, essa reelaboração do Código Florestal para fazer um amplo debate com toda a sociedade brasileira. Obrigada. A gente está aqui no primeiro debate online do Esquenta Rio Mais 20, preparando aí para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que começa daqui a poucos dias no Rio de Janeiro. A gente está ouvindo o líder do MST, João Pedro Cédile, daqui a pouco vai chegar o Oded Grajew também para participar desse debate. Cédile, eu quero voltar então num ponto que é o ponto crucial aí do documento zero da ONU, né, do documento base da conferência, que é o conceito de economia verde. Você acha que ele é em si um conceito contraditório, porque não dá para se apropriar de coisas do modelo econômico atual para construir um modelo econômico mais sustentável? É mais ou menos isso? Eu acho que essa terminologia do conceito economia verde, primeiro, conceitualmente,
ele é injustificável, não diz nada, não é? Ou seja, é um conceito vazio. Portanto, não devemos usá-lo. Segundo, que é apenas um rótulo que alguns capitalistas mais espertos adotaram até como marketing de propaganda. E que até pode ser justificável. Bom, a Natura quer vender mais os seus produtos, então se compromete a utilizar matérias-primas produzidas de forma sustentável. Tudo bem, se ela quiser chamar isso de economia verde, é um problema de marketing da própria empresa. Né? Mas, como um modo novo de produzir na agricultura e na sociedade, na indústria, não tem sentido nenhum nós adotarmos a expressão economia verde. E eu acredito que os capitalistas que controlam a economia mundial, ou seja, os grandes bancos e as grandes corporações internacionais, que são as grandes poluidoras do nosso planeta, cá entre nós, eles também não dão bola para essa história de economia verde. E se quiserem, vocês aí que estão na imprensa, façam uma pesquisa. Perguntem para a Shell o que ela acha da economia verde. Pergunta para a Monsanto, que é a maior produtora mundial de venenos agrícolas, e os venenos matam a biodiversidade e, portanto, desequilibram o nosso continente. Pergunta se a Monsanto vai fazer um veneno herbicida e vai botar daí lá no rótulo: nós apoiamos a economia verde. Ou seja, isso é ridículo. Então, eu acho que esse debate é um debate desnecessário e espero que os ambientalistas não caiam nessa firula de achar que agora o tema é nós exigir uma economia verde. Isso não tem sentido. O que nós temos que fazer, como eu disse antes, é nós identificarmos quais são as empresas responsáveis pelos desequilíbrios e pela poluição, é nós denunciarmos essas tecnologias que estão sendo colocadas no mercado para produzir bens na indústria ou na agricultura, que apenas visam o lucro e que não tem nenhuma responsabilidade, nem social, nem de sustentabilidade no meio ambiente. Não? Então, nós temos que lutar por novas matrizes produtivas e de organização da nossa sociedade, que sejam respeitosas dos seres humanos, da nossa biodiversidade e do equilíbrio. E para isso, não basta botar rótulo. Para isso é preciso, também, como eu já me referi, fazer uma grande campanha de conscientização, porque também cada um tem a sua responsabilidade. Retomando o tema, da qual o meu amigo Oded tem dedicado os últimos anos da vida dele também debatendo isso, por exemplo, do transporte individual nas grandes cidades à base de petróleo. Ora, não adianta botar, então, no para-brisa do carro: eu apoio a economia verde, e continua de carro. Ou seja, para as cidades enfrentarem esse problema da poluição, nós temos que mudar a matriz de transporte e passar a adotar o transporte público, baseado em metrô, baseado em trens e, inclusive, estimulando o uso de bicicletas onde for possível. Então, notem, não adianta botar um símbolo, um rótulo, que nós temos que debater com a sociedade. É uma nova matriz produtiva que envolve a vida das pessoas. Sérgio, como é que a gente faz para dar uma amplitude internacional, uma amplitude global para essas suas sugestões? A ONU é o fórum ainda apropriado para discutir essas soluções em nível internacional, ou a sociedade civil global aí teria que se mobilizar de outras formas para conseguir fazer esse movimento alternativo? Infelizmente, a ONU é um organismo falido. Ela não manda nada. É um depósito de um bando de diplomatas que, em geral, também não representam nada nos seus países. Aí cada governo manda eles lá para Nova York. E lá eles funcionam como um bando de diplomatas se enganando a eles próprios. Porque mesmo naquelas questões contundentes relacionadas, por exemplo, com conflitos bélicos, nem a isso os governos depois respeitam. E digo isso não para falar mal da ONU, porque ela foi
é uma conquista democrática legal, embora sempre muito manipulada pelos 7 países que controlam o Conselho de Segurança. Mas o que eu acho é que a ONU, nesses últimos 15 anos, ela reflete governos neoliberais, que são hegemônicos nas suas sociedades e que então produziram uma ONU neoliberal e que está cada vez mais distante dos interesses das populações. Eu duvido que 70% da população mundial saiba, inclusive, o que significa a Organização das Nações Unidas, porque não tem nada a ver com a sua vida diária. Então, eu acho que se a ONU tivesse algum compromisso com as populações, ela mesma deveria começar a se renovar, se redemocratizar, para que, de alguma forma, as organizações populares, os movimentos da sociedade civil, tivessem algum nível de participação em fóruns internacionais. E repito, acho que a fórmula que o governo Lula adotou aqui no Brasil das conferências temáticas, ela poderia ser um modelo, ou pelo menos uma sugestão, que nós poderíamos repetir a nível mundial. Então, vamos supor, a ONU diz, os próximos 2 anos a humanidade está sendo convocada para discutir os problemas do meio ambiente. E ela estimular que mesmo aqueles governos mais conservadores, mais reacionários, né, com uma força de fora para dentro, se organizasse, então, na maior parte dos países, conferências populares, aonde a população, de fato, através das suas organizações, através de 1001 forma, pudesse debater, dar a sua opinião, e que, independente dos documentos que resultassem nisso, o documento é, como diz o ditado popular, o papel aceita qualquer coisa que tu escreva sobre eles. Então, o principal não é o papel, o principal é o debate, é o processo de troca de ideias, é o processo de conscientização que esses processos geram quando a população se sente motivada a participar. Então, nós estamos vivendo um período da nossa história muito difícil, né? Porque a nível internacional as populações estão cada vez mais marginalizadas do debate. E é por isso que, talvez, a população tenha interagido mais entre nós, através da internet, através de outros meios de comunicação mais populares, né? Mais democráticos. Então, eu tenho percebido que nas redes sociais é muito mais intenso o debate sobre temas candentes da população do que os governos estimulam pelos organismos formais. Cédile, para combinar com a sua fala aí, a gente tem uma pergunta aqui que veio diretamente do Twitter. Quem quiser mandar pergunta, é só usar a hashtag EsquentaRio20 no perfil @EBC na rede. A gente tem aqui a primeira pergunta, Vanessa Cédile, a pergunta do Walter Sanches, que está no Twitter, e ele pergunta: mas o que fazer com 1.400.000.000 de empregos da cadeia produtiva do setor automotivo e os 11% do PIB gerado por essa indústria? Acho que tem referência com a crítica, Cédile, que você fez há pouco, à indústria automotiva, que acaba não sofrendo sanções, né? E como é que reverter esse dilema aí entre os empregos que essa indústria gera e os prejuízos ambientais que ela gera ao mesmo tempo? Essa é a pergunta mais fácil de responder, porque a matriz produtiva da indústria automobilística que está montada talvez seja uma das mais fáceis que pode ser reconvertida para fabricar trator, para fabricar trem, porque tudo dentro da indústria metalmecânica. Então não precisa grandes ajustes. Né? Mais fácil também de resolver é dizer para a população: nós vamos parar de fabricar veneno. E ninguém pode dizer que vamos continuar fabricando veneno só porque tem gente empregada lá na indústria química. Você pode usar trabalhadores especializados na indústria química para a produção de remédios em vez de venenos. Tá? E o nosso debatedor aí deveria ter claro que a indústria automobilística talvez seja uma das indústrias mais concentradas do mundo, onde que todo mundo que compra automóvel acaba dando uma parte da sua vida, do seu tempo, do seu salário, para engrossar o lucro de meia dúzia de empresas, da Chrysler, da Ford, da Volkswagen, da Honda, da Toyota.
é uma das indústrias mais concentradas que há do mundo. Então, também é mais fácil de você resolver. O que nós não podemos esconder é que, por exemplo, em São Paulo, onde eu estou, no inverno, por conta da poluição provocada pelo automóvel, segundo o nosso amigo, que é um grande cientista, Paulo Saldiva, especialista em doenças da poluição, morrem por semana 80 pessoas na cidade de São Paulo, idosos e crianças, que se morassem em Ribeirão Preto ou em Campinas, a 100 quilômetros daqui, não morreriam. Então a indústria automobilística está cobrando caro da população, cobra em vidas humanas, que, no entanto, são abafadas, porque, como já disse antes, a indústria automobilística é uma das que gastam mais recursos na publicidade. Então, todos os jornais, revista e televisão têm o rabo preso, não com o povo, têm o rabo preso com essas indústrias automobilísticas. Esse é o primeiro debate da série Esquenta Rio Mais 20, que a EBC está preparando já, esperando aí a conferência que vai começar daqui a alguns dias. No debate de hoje, a gente está ouvindo aqui, por enquanto, o João Pedro Stede, líder histórico do IBMC. Daqui a pouco vai chegar o Oded Grajew. E a gente tem mais uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter. Quem quiser pode mandar a pergunta através do perfil @EBC na rede, usando a hashtag Rio20. Esquenta Rio20. Vamos ver a próxima pergunta. Tedley, a gente tem uma pergunta agora da @Carol Monteiro, que gostaria de saber o que o Tedley achou dos vetos da Dilma ao Código Florestal. A gente fez essa pergunta há pouco, mas se você puder resumir aí para a gente responder de novo essa dúvida aqui da nossa seguidora. Eu acho que politicamente ela acertou, fez um golaço, mas isso não resolveu o problema que nós temos de reconstruir uma legislação para a nossa biodiversidade e para as florestas naquilo que se chama Código Florestal. Então, a presidenta derrotou os ruralistas e fazendeiros e agora nós temos, então, 4 meses para tentar um novo processo democrático que extrapole o Congresso, porque nós já sabemos o que vai sair do Congresso. Então, tem que estabelecer um processo de consultas à sociedade brasileira e nós, do MST, estamos defendendo essa ideia de que haja, inclusive, uma espécie de consulta popular, em que todos os eleitores votem, de alguma maneira, participem sobre as características do que deve ser um novo Código Florestal. Lembrando que você pode colocar o João Pedro Stede e colocar esse debate sobre a Rio Mais 20 no seu blog, copie o embed dessa transmissão, e você pode mandar sua pergunta pelo Twitter, usando a hashtag EsquentaRio20 no perfil @EBC na rede. Temos mais uma pergunta aqui, Stede, está bombando no Twitter. Só um minuto, a gente está aqui. Quem quiser pode mandar pergunta, também pode seguir a EBC na rede no Facebook, pelo endereço facebook.com/EBC na rede. Lembrando que durante a conferência, a EBC vai fazer uma cobertura multimídia, com todos os veículos, TV, Agência Brasil, TV Brasil, uma cobertura ampla na rede, uma cobertura colaborativa com as redes sociais, e você pode participar. Aí, Tedley, a gente vai estar esperando perguntas aqui pelo Twitter. E eu tenho mais uma questão aqui. A conferência vai acontecer aí logo depois, ou quase paralela à reunião do G20 no México, em que o mundo, né, os ricos aí estão preocupados com essa crise, principalmente com a situação da Grécia. Na sua avaliação, essa crise financeira, essa crise econômica, ela é mais uma oportunidade para começar a pensar num novo modelo que não leve de novo aos problemas cíclicos que a gente tem visto? Ou a crise vai ser mais um obstáculo para que os países não se comprometam aí a investir dinheiro em políticas ambientais, em um modelo mais sustentável? Nós estamos assistindo a uma crise estrutural do capitalismo. É a terceira grande crise depois do capitalismo industrial. A primeira foi no final do século XIX, a segunda foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e agora nós estamos entrando numa terceira crise estrutural. Quais serão os desdobramentos da crise? Ninguém sabe. Em geral, os capitalistas, para saírem para uma nova etapa, utilizam 2 mecanismos clássicos, que são de destruir mão de obra, empregos, e destruir a matriz produtiva instalada.
para entrar num novo ciclo. Então, sempre os períodos de crise cobram muito caro da população. E diga lá os jovens da Europa, que praticamente um de cada 4 jovens está desempregado. Na Espanha, as pessoas que têm até 35 anos nunca trabalharam na vida, não porque não queiram, porque não há emprego. Então, a crise, ela vai colocar a oportunidade de nós discutirmos novos paradigmas. Agora, assim como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, como fruto da crise, essa crise atual, ela pode trazer como consequência mais conflitos, mais problemas sociais, se nós deixarmos apenas para os capitalistas. Mas ela pode também gerar um processo de debate político e de movimento das massas que levem a questionar o próprio capitalismo e, então, nós organizarmos um novo modo de produção que seja mais respeitoso com o meio ambiente, para ficar no tema, e que coloque em primeiro lugar o bem-estar da população e não a taxa de lucro dos bancos e das multinacionais. E nessas reuniões tipo G20 que tu falou, eles só discutem isso. É como recompor a taxa de lucro, como recompor a taxa de investimento, como salvar os bancos. Ninguém deles fala como salvar as pessoas. Nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome todos os anos. Cheque lá na agenda dessa reunião lá do México, se vai ter algum assunto sobre fome, sobre desemprego. O assunto deles é como socorrer o banco tal, como salvar o euro, como pressionar a China para não sei o quê. E é por isso que esses governos também acabam se descolando dos problemas reais que a população está passando. Mas eu espero, nisso eu sou otimista, de que a existência da crise revela a perversidade do sistema capitalista e, ao mesmo tempo, dê oportunidade para as pessoas debaterem e refletirem que do jeito que está, não pode continuar. Ted, falando em debate, a gente acaba de receber informação aqui que nós já somos trending topics no Twitter. E quem está aí pelo Twitter pode enviar sua pergunta pelo @EBC na rede, usando a hashtag EsquentaRio20. A gente está aqui ouvindo João Pedro Stedley, líder do MST, e a gente tem mais 2 perguntas que vieram da internet, Stedley. Uma é da Maria Gemelo, que ela pergunta. Você está nos ouvindo, Stedley? Você consegue ver a pergunta? Não ouvi a pergunta. Eu vou ler aqui para você, então. Uma veio do perfil @Maria Gemelo e ela pergunta: quais as propostas da Via Campesina para enfrentar o aquecimento global, que é um dos temas que, apesar de não estar aí no documento base da conferência, provavelmente vai entrar nessa agenda ambiental, né? E a outra pergunta, já vou fazer logo as 2, Stedley, vem do perfil @Darlan Fagundes, e ele diz assim: pergunte ao Stedley qual a melhor forma da população participar ativamente das mudanças para o bem-estar do mundo. Começar pela segunda, que foi recorrente em toda essa nossa conversa. Os movimentos sociais e as forças populares, as igrejas, nós devemos colocar o tema do meio ambiente, da poluição, da matriz produtiva que existe atualmente dos capitalistas, como parte da nossa agenda diária. E então fazer esse debate nos nossos espaços, nos cultos, nas igrejas, nos sindicatos, nas assembleias de trabalhadores, enfim, nas escolas, nos colégios, e transformar isso num grande movimento de reflexão. Porque, como sempre tem nos alertado o nosso grande pensador Leonardo Boff, a humanidade está caminhando para uma encruzilhada sobre o futuro do nosso planeta. E aqui no Brasil, todo mês a natureza nos dá lições didáticas de que se nós não respeitarmos a natureza, ela se vinga, e se vinga de forma democrática, atingindo todo mundo. Como agora, temos a maior enchente de toda a história na Amazônia, e nós temos a maior seca no Nordeste, e eu acabo de vir lá do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma seca em pleno inverno, nunca tinha acontecido isso no Rio Grande.
As pessoas não têm água para tomar no interior porque as vertentes secaram em pleno inverno. Então, alguém tem que explicar para esses agricultores por que as vertentes secaram. Não é? É porque desrespeitaram lá o desmatamento, enfim, todas as causas que todos nós sabemos. Agora, a Via Campesina... Eu queria acrescentar um pouco na pergunta que veio do Twitter, perguntando as propostas da Via Campesina em relação ao aquecimento global. Eu queria ampliar e saber de você que propostas a Via Campesina vai levar para a reunião, para temas que vão além do aquecimento global, para outros temas dessa agenda da Rio+20. Primeiro, uma crítica. Veja bem, modéstia à parte. A Via Campesina Internacional reúne mais de 140 organizações camponesas de mais de 70 países, de todos os continentes. Nós somos a articulação camponesa mais importante. E a ONU nunca nos chamou para nada, nem sequer a FAO. Ora, a maior organização dos camponeses, que representa aí milhões de camponeses que moram na Índia, que moram no Brasil, na África do Sul, no México, será que nós não teríamos nenhuma palavra a dar para esse documento da ONU? Eu duvido que sequer um agricultor na concepção do conceito que é aquele que sabe cultivar o agros, a terra, eu duvido que um sequer agricultor tenha participado da elaboração do documento das Nações Unidas. Então, meia dúzia de diplomata aí, só porque tem mandato do governo, se acha os sabedores? Não? Então, a Via Campesina agora virá ao Rio de Janeiro para participar da Cúpula dos Povos, para, junto com os ambientalistas, com outros movimentos sociais, os quilombolas, os povos indígenas, os povos nativos, os pescadores, nós fazermos o nosso documento e as nossas ideias. E nós temos aí um conjunto de propostas relacionadas com a preservação do meio ambiente. Primeira proposta. Nós deveríamos fazer um acordo internacional, desmatamento zero. Não é necessário mais para produzir alimentos derrubar nenhuma árvore. Ao contrário, todo o nosso esforço deveria ser que os governos em cada um dos seus países organizem programas de subsídios para os camponeses plantar árvores. Seja árvores para madeira, seja árvores frutíferas para produzir alimentos. Segundo ponto. Nós temos que fazer um acordo internacional de parar de usar veneno agrícola, agrotóxico. Todos os venenos matam. Eles matam a biodiversidade, que eles consideram praga. Eles matam a biodiversidade animal de insetos, bactérias. Eles afetam a fertilidade do solo. Eles contaminam a água. E eles contaminam os alimentos, gerando câncer na população. Então, nós temos que chegar a um acordo mundial, parar de usar agrotóxico em toda a agricultura mundial. Mas isso é enfrentar 10 empresas transnacionais que mandam no mundo, como a Bayer, a BASF, a Singenta, a Nogenta, a Monsanto, né? A Mão do Diabo, todas essas grandes empresas que ganham lucro fabricando veneno, matando, elas são contra a vida de vegetais, animais e do ser humano. Aqui no Brasil, para quem estiver nos escutando, os cientistas do Instituto Nacional do Câncer têm nos alertado que vai surgir 1 milhão de novos casos de câncer no Brasil por ano, e a maioria deles é consequência do uso do agrotóxico nos alimentos. Terceira coisa, nós temos que recuperar todas as áreas degradadas, seja no Brasil, ao longo dos rios, nas encostas de morro, assim como no mundo inteiro. Nós temos uma brigada Via Campesina e os movimentos da Via Campesina do Haiti participam conosco, e o Haiti foi depredado. No Haiti não há árvores. Nós temos que recuperar toda a cobertura vegetal do Haiti, e isso para dar um exemplo. Né? Imagina o que os americanos estão fazendo agora no Iraque. Tem que recuperar toda a biodiversidade do Iraque. Né? Então, tem que assumirmos esse compromisso também, de recuperarmos a cobertura vegetal. Quarto, nós teríamos que fazer um novo zoneamento agrícola do mundo,
e preservarmos as áreas que são mais frágeis para o equilíbrio, né? E potencializar as outras áreas onde nós podemos produzir alimentos, sem agredir ao meio ambiente. E para isso, a quinta proposta é que nós teríamos que difundir no mundo inteiro a matriz de produção agroecológica, que é uma forma de você produzir alimentos sem usar venenos e sem desequilibrar o meio ambiente. E essa é a agricultura ancestral que fez com que a humanidade chegasse até os dias de hoje. Essa agricultura predadora do agronegócio, essa foi fruto da hegemonia norte-americana depois da Segunda Guerra Mundial, quando os fabricantes de bombas de venenos, como a Monsanto, a Bayer e a BASF, recondicionaram as suas fábricas para então produzir venenos agrícolas. Não? Mas esse não é o melhor modelo de produzir na agricultura. Nós temos que recuperar os recursos hídricos. A água não é que ela desaparece, mas ela muda de lugar. Então, se nós quisermos ter água potável em todo o planeta para atender às necessidades humanas, nós temos que preservá-la. Senão ela vai evaporar, vai desaparecer de determinados lugares e vai ir para o mar ou vai para outros lugares. Então, nós temos que considerar a água como um bem da natureza, como um patrimônio público. Da mesma forma, as sementes. Nós temos que combater os transgênicos, porque é apenas uma mutação genética feita em laboratório para que as empresas tenham propriedade privada sobre um ser vivo, que é a semente. E a semente tem que ser democratizada, tem que ser o patrimônio da humanidade. Então, nós temos muitas propostas. Assim como os nossos parceiros das cidades, os movimentos sociais das cidades, têm inúmeras propostas, da qual o companheiro Dédio Grajew também domina muito bem o assunto, e eu proponho que vocês perguntem a ele bastante sobre isso, que é propostas de uma reorganização das cidades, que do jeito que está, a humanidade está amontoada em grandes metrópoles, que as condições de vida são cada vez piores, apenas para dar lucro para a indústria automobilística, para as empresas de petróleo e para a especulação imobiliária. Você também pode mandar sua pergunta para o João Pedro Stedley, daqui a pouco também para o Dédio Grajew. Esse que é o primeiro da nossa série de debates, Esquenta Rio Mais 20. Pelo Twitter é só fazer a pergunta e usar a hashtag Esquenta Rio 20, e pelo Facebook, no endereço facebook.com/EBC na rede, você pode ir lá nos comentários e fazer a sua pergunta. Stedley, você estava falando aí do papel da agricultura, né, nesse novo desenvolvimento de uma matriz econômica mais sustentável. Alguém lembrou aqui para a gente que hoje é Dia Mundial Sem Tabaco. A gente falou agora há pouco da indústria automobilística, do impacto que ela tem sobre esse modelo produtivo que está se esgotando. Eu queria te perguntar, você que vem lá do Rio Grande do Sul, de uma região que produz, né, tabaco, o impacto da indústria do tabaco, como é que ela tem afetado o meio ambiente? Lembrando que nós somos terceiro lugar nos Trending Topics do Brasil. Vamos participar pelo Twitter aí, mandando pergunta para a gente. A produção de tabaco é uma excrescência, porque é a produção de uma droga liberada. O cigarro, pelo que eu tenho lido aí de vez em quando, ele é mais prejudicial à saúde do que a própria maconha. E cada vez que um moleque fuma maconha, cria uma panaceia aí. Mas quando alguém está fumando um cigarro, ninguém olha atravessado. Por quê? Por trás do cigarro, são 5 empresas multinacionais que controlam o comércio no mundo. Os povos indígenas aqui da nossa América, quando dominaram e domesticaram o tabaco, eles só usavam em cerimônias religiosas. Mas o que os médicos nos dizem, o mais agravante do tabaco não é a planta do tabaco em si, como era cultivada pelos povos indígenas no meio do mato. O agravante agora do tabaco é que para ele se produzir no monocultivo, em que você anda pela estrada ou vê no globo rural aquelas lavouras que só tem tabaco, o agricultor, para conseguir cultivar o tabaco, aplica por safra ao redor de 40 aplicações de veneno. E aquele veneno é assimilado pela folha, de maneira que quando você vai fumar, você aspira o veneno, então, de uma maneira muito mais grave, e são aqueles venenos que vão produzir o câncer na laringe e no pulmão.
O nosso companheiro Lula foi vítima disso. Ele pegou um câncer na laringe pelos venenos que havia nas cigarrilhas que ele andava fumando. E não pela nicotina, porque os médicos dizem o seguinte, que a nicotina, ela vicia, ela te mantém um hábito, mas ela não é cancerígena. O que é cancerígeno são os venenos que vêm dentro do tabaco. Infelizmente, no Brasil, ao longo do século XX, a empresa British American Tobacco, que espertamente manteve a sigla de Souza Cruz, mas que é uma empresa britânica, explora o povo brasileiro há 100 anos. E pior, nós temos ao redor de 200 mil famílias e pequenos agricultores que foram induzidos a plantar fumo. Então, o MPA, que é um movimento ligado à Via Campesina, e que tem parte de sua base entre os fumicultores, está fazendo um trabalho impressionante de ir reconvertendo as lavouras de fumo para a produção de alimentos. Mas aqui poderia ser também, e te agradeço a pergunta, uma medida do governo no bojo da Rio Mais 20, que os governos de todo mundo se comprometessem a usar dinheiro público para programas de subsídio para que os agricultores saíssem da lavoura de tabaco e migrassem para o leite, migrassem para o milho, migrassem para alimentos. Todos os governos do mundo gastam muito mais nos hospitais com câncer provocados pelo cigarro do que com algum programa de apoio ao pequeno agricultor. Olha a contradição. Por quê? Volta àquele tema anterior, porque os governos mandam menos do que a Souza Cruz. A Souza Cruz compra todo mundo, compra os jornalistas, compra a Globo, compra os que fazem opinião, financia candidatos, não? E daí fica aquela hegemonia política. Mas nós precisamos de governos corajosos que consigam enfrentar esse poder multinacional e que use o dinheiro público para incentivar a transformação. E quem sabe no futuro nós não tenhamos mais o tabaco, pelo menos tão disseminado como está agora. Você também pode enviar sua pergunta aqui para o nosso debate, por enquanto entrevista com o João Pedro Stedley, daqui a pouco também com a participação do Oded Grajew. Em 10 minutinhos ele vai estar aqui com a gente nessa janela que está faltando gente aqui na tela. Lembrando que a hashtag no Twitter Esquenta Rio 20. Você pode ir lá mandar sua pergunta, usar a hashtag, ela vai chegar aqui. E também pelo Facebook, facebook.com/EBC na rede. A gente tem 2 perguntas agora, uma delas veio pelo Facebook. A pergunta veio do Rafael Campos Rocha, lá no perfil da EBC na rede. E ele pergunta, gostaria que o Stedley comentasse sobre o impacto socioambiental da Copa na população da cidade sede. Outro grande evento aí na sede que o Brasil vai receber. Há um debate aí, porque o Brasil está gastando aí 8 bilhões de reais, a maior parte do orçamento público da União e a outra parte do BNDES, para nossos estádios. E em algumas capitais haverão os trens elétricos para ligar o aeroporto até o estádio. É claro que isso aí é uma vergonha. Nós, um país pobre, que tem tantos problemas com a pobreza e com a infraestrutura das cidades, nós não poderíamos estar gastando dinheiro construindo mais estádios ou seguindo as regras da FIFA com os padrões europeus. Eles que fiquem lá com os estádios deles. E a prova está aí, no que aconteceu na África do Sul. A África do Sul se endividou, construiu 8 novos estádios e a população agora não vai no estádio, porque não precisa. Aqui em Cuiabá nós estamos construindo um estádio para capacidade de 60 mil torcedores e o jogo que teve mais gente no Cuiabá em toda a sua história teve 12 mil pessoas. Não? Então, os absurdos se reproduzem. Aqui mesmo em São Paulo, o aeroporto de Guarulhos deve ser o único aeroporto internacional do mundo que tem esse padrão de movimento, que não tem metrô. E o que custa para o seu Alckmin construir um metrô juntando a USP, aí na Zona Leste, onde passa o trem, até Guarulhos, dá 3 quilômetros. Eu mesmo uma vez marquei no carro, dá 3 quilômetros da USP. Não precisa fazer nenhum túnel, nem nada. Mas as nossas elites só pensam no transporte individual, não se preocupe com o transporte público. Então as obras da Copa estão nesse cenário.
Claro, o Brasil vai ser famoso, o Brasil vai ser falado, tal, mas é um custo muito, muito caro, né? Nós poderíamos ser famosos também por ser o único país que pratica agroecologia, o único país que respeita o meio ambiente, o único país que não tem mais câncer, né? Nós poderíamos ser famosos por lados bons e não por desperdícios como esse aí. Cédile, a gente tem mais uma pergunta aqui que chegou pelas redes sociais. Lembrando que todo mundo pode enviar pergunta pelo Twitter, pelo Facebook. Pelo Twitter é só usar a hashtag EsquentaRio20 e no Facebook, lá na página facebook.com/EBC na rede, você pode fazer sua pergunta pelos comentários. A pergunta que chegou agora veio pelo Twitter, do @DaniloRCarneiro, e ele pergunta para você, Cédile, é relevante essa questão das cotas de CO2, né, cotas de dióxido de carbono, ou isso é mais marketing do que solução? Ele faz aí uma referência ao mercado de carbono, né, que cria um mercado de emissões para que países que emitam muito possam compensar comprando cotas de carbono de quem tem floresta ou de quem emite menos. É relevante, Cédile, essa questão, ou você acha que é mais um marketing, mais um instrumento de mercado que não vai funcionar para um novo modelo? Vamos por partes, como diria o Jack. Primeiro, de fato, um dos efeitos mais perversos da poluição é a emissão exagerada dos gases de carbono. E essa emissão é feita de várias formas, seja pela indústria automobilística, mas também na monocultura agrícola. Por exemplo, aqui no Brasil, uma dos maiores emissores de gás é a produção da pecuária intensiva. Não? É o desmatamento, que daí provoca o desequilíbrio, e daí a floresta não consegue mais absorver o suficiente. Então, a primeira medida seria controlar para que os causadores desse desequilíbrio com o gás carbônico fossem diminuídos e relativizados. Segunda parte, o capitalismo é tão perverso que agora ele quer privatizar a atmosfera. Que, no fundo, o que é esses benefícios, né, do crédito de carbono? É você que tem na sua propriedade determinada área preservada com floresta, e sabendo que aquela floresta faz o equilíbrio com o oxigênio e combate o carbono, então você pode registrar num papel, portanto transforma em propriedade privada aquela atmosfera, e daí vai na Bolsa de Valores e vende. Ora, isso é absurdo. E aí uma empresa multinacional que tem uma siderúrgica lá em Liverpool, compra esses papéis e apresenta para a sociedade londrina. Eu estou livre porque eu tenho aqui papéis que comprei o gás, que comprei a atmosfera lá do Brasil. Mas isso é uma vergonha. E eu duvido que as Nações Unidas tivesse coragem de, na Rio+20, agora dizer esse comércio de crédito de carbono é um assinte contra a humanidade. A atmosfera não pode ser privatizada, assim como não pode ser privatizada a água, que eles estão privatizando, não pode ser privatizada as sementes, que eles estão privatizando, ou seja, há bens da natureza que devem ser preservados em benefício de todo mundo, e não para meia dúzia de espertalhões ganhar dinheiro e virar lumpes. Olha o que aconteceu com o cacique lá da Rondônia, né? Vender uma parte da atmosfera gerada pela sua reserva florestal dos povos indígenas milenares para uma empresa multinacional, francamente, como dizia o velho Brizola, está faltando vergonha na cara nesse país. Nós temos que combater isso aí, denunciar. Isso é uma vergonha. A gente está aqui conversando com o João Pedro Stede, líder histórico, um dos fundadores do MST, sobre esse conceito de economia verde, né, que é o tema central aí da conferência Rio+20, que começa daqui a pouco no Rio de Janeiro. Lembrando que todo mundo pode mandar pergunta pelo Twitter, usando a hashtag EsquentaRio20. A gente tem mais uma pergunta aqui de um internauta. E o Oded Grajev, que é o nosso outro participante aqui do debate, está chegando daqui a pouco, Cédile, você vai poder falar um pouco menos, a gente vai ouvir mais o Oded. E a gente tem uma pergunta aqui para você. Às 15 horas, viu? Sim, sim. Daqui a pouco o Oded chega e a gente faz essa troca, então, aí de entrevistados. Tem uma pergunta aqui para vocês, Cédile, que veio do Twitter, veio do @Yuri Soares, e ele pergunta: muitas empresas gastam muito dinheiro com propaganda verde. Como diferenciar isso das práticas ambientais corretas? Como é que a gente faz aí essa seleção entre o que é marketing verde, o que é greenwashing,
e o que são práticas ambientais verdadeiras? Isso só é possível controlar com a conscientização, com o debate, com o conhecimento, com o espírito crítico. Vou repetir, a empresa Vale do Rio Doce é uma das mais agressoras ao meio ambiente brasileiro, por suas minas a céu aberto, por todo o prejuízo que ela nos causa transportando a matéria-prima do minério de ferro para outros países. No entanto, ela contrata meia dúzia de artistas, né, que aparecem na televisão como se a Vale fosse a empresa mais angelical que nós temos no Brasil. E as pessoas, ingenuamente, que assistem televisão, podem até acreditar. Mas, evidentemente, que a população lá de Paraupebas, do Pará, ou de Minas Gerais, sabe os estragos que a Vale está fazendo. E isso depende do nível de debate, de conhecimento, etc. E tal. Assim como, por exemplo, na área nossa da agricultura, reafirmo, um dos agentes que causa maiores problemas ao meio ambiente, porque ele destrói a biodiversidade, são os venenos agrícolas, os agrotóxicos. Mas aí, essas empresas fabricantes contratam meia dúzia de artista global bonitinho, vai para a televisão, eu sou agro, né? E ficam fazendo propaganda desse modelo do agronegócio, e as pessoas de boa fé podem se iludir. Como é que você combate isso? Só tendo espírito crítico. Aí não há fórmula. É preciso que as pessoas debatam, tenham conhecimento, participem da vida na sociedade, para poder ter discernimento e poder julgar o que é mentira, o que é propaganda e o que existe na realidade concreta na nossa sociedade. Ted, voltando lá ao documento 0 da Rio +20, né, que está sendo, inclusive, fechado, a gente tem uma reunião da ONU em Nova York até domingo, que é a última tentativa antes da conferência de tentar amarrar um documento base para que quando ele chegue aqui seja mais fácil de negociar entre os chefes de Estado. E a versão que o público conhece até agora desse documento, ele não cita a desigualdade. Dá para falar em novo modelo ambiental, economia verde, sem tratar da desigualdade social, da desigualdade econômica do mundo? Como eu disse antes, o documento é uma porcaria. Porque temas fundamentais dentro do conceito mais amplo de meio ambiente não estão incluídos, como o problema da saúde das pessoas. Não há nenhuma linha sobre os agrotóxicos, sobre os venenos agrícolas. Não há nenhuma linha sobre as indústrias automobilísticas. Não há nenhuma linha sobre quem causa esses desastres ambientais. Não há nenhuma linha sobre o crédito de carbono que nós acabamos de comentar. Então, esse documento, para mim, vai ser pífio, porque eles podem ajustar uma vírgula aqui, ou naquela prática diplomática, as frases mais contundentes, daí eles botam entre colchetes e vira debate. E, evidentemente, que eu acho que até durante a conferência, alguns dos presidentes que estarão aqui terão pronunciamentos públicos mais contundentes. Eu espero que o Evo Morales tenha uma palavra mais forte sobre as agressões ao meio ambiente, já que, de certa forma, além do Evo Morales ter sido membro da Via Campesina e ser originário de povos indígenas, ele tem muito conhecimento do meio ambiente e da agricultura, e certamente no pronunciamento dele, mesmo que seja de 5 minutos, ele vai ser contundente. Outros mandatários poderão ser contundentes. Mas isso não vai ser agregado ao documento, porque não é consenso e a ONU vai tudo por consenso. Então, do documento não esperemos nada. Eu acho que o nosso compromisso como militantes sociais, como ativistas, como jornalistas preocupados com o meio ambiente, nós temos que se preocupar em difundir as ideias, debater as ideias, sem procurar também um senso comum, buscar a pluralidade das ideias, que sempre ajudam mais, para que isso leve a uma conscientização da população. E depois a população, com informação e consciente da problemática, então a população tem que se mobilizar, tem que ir para a rua, tem que fazer greve, tem que fazer manifestação, tem que protestar, porque a única maneira de haver mudanças no mundo não é a reunião de diplomata, é quando o povo vem às ruas em defesa dos seus interesses.
E eu espero que, pelo menos, esse clima de debate mundial, sobre um tema tão importante como o meio ambiente, que a conferência vai gerar, que a contribuição principal vai ser essa, durante 15 dias o mundo inteiro vai debater sobre o meio ambiente. E isso é que vai trazer frutos na população. Não esperemos nada de diplomatas. Esperemos que o povo se conscientize e na sua região, no seu município, no seu local onde ele mora, proteste cada vez que vê uma agressão ao meio ambiente ou uma injustiça social e ambiental que todos os dias está nos nossos olhos. E, Sérgio, da cúpula dos povos, que vai ser essa reunião das organizações sociais, dos movimentos sociais, do campo, das cidades, a gente vai ter um documento final, como vai sair da reunião oficial dos diplomatas? A cúpula vai se posicionar dizendo que propostas acredita para levar adiante esse novo modelo econômico? Estão agendadas para aquela semana 1.500 atividades. Cada uma dessas atividades, às vezes mais focada nos povos indígenas, às vezes mais focada nas sementes, às vezes mais focada na água, nesses 1.001 temas, certamente cada plenária dessas tirará um documento, uma reflexão. E em algum momento da conferência, lá pelo dia 21, haverá uma assembleia de todos. Mas a intencionalidade não é tanto ter um documento unitário, ir para votação. Eu acho que a contribuição maior da cúpula dos povos é justamente essa pluralidade, de produzir um debate intenso sobre muitos temas e de cada tema nós irmos acumulando experiências, acumulando ideias, que depois, na volta, tá? E nós, inclusive, recentemente tivemos uma reunião só da Via Campesina, e nós chegamos a essa conclusão. Nosso trabalho maior como Via Campesina nem é massificar a ida de muita gente lá para o Rio de Janeiro, mas é, sobretudo, nos comprometer, toda a volta, aproveitar que para fazer um amplo debate nas nossas bases e na sociedade como um todo. Se cada um dos países, dos 128 países da Via, fizer isso, nós já vamos estar satisfeitos. Veja que está aí o meu camarada Oded Grajew. Grande abraço, Oded. Falei mal dos ruralistas, falei mal das fabricantes de veneno, e agora deixo a bola ficando para te falar mal dos que causam a poluição e o desequilíbrio aqui na cidade. Grande abraço. Tá, você também? Um abração. Um abraço para ele. Queria avisar aí que o Oded Grajew chegou, está aqui na outra ponta do debate. E eu queria, Fred, lhe perguntar se você, para começar o nosso debate, tem alguma pergunta para fazer do Oded. Oded, obrigada por estar aí, está tudo bem com você? Obrigada por estar tudo bem nesse debate hoje. Tá, desculpa chegar então. Uma pergunta, Oded, você me desculpa que tinha me programado para as 2 às 3 e eu tenho uma outra reunião agora. Eu queria que você explicasse para os que estão nos acompanhando quem são os culpados pela poluição e as péssimas condições de meio ambiente nas grandes cidades brasileiras. Bom, grande abraço. Abração para você e boa reunião, tá? Um abração. Só um segundo. E Sérgio... Oi? Eu posso falar ou como é que... Pode falar. Não, porque congelou a... Qual é a pena que tu ganhou aí? A jornalista. Ela. Só congelou a deles, né? Alguém agora acho que voltou, né? Você está me ouvindo? Agora sim, estou. Você ouviu a pergunta? Eu vi sim. Bom, Então, por favor, você pode começar aí respondendo o outro debatedor. Bom, quando os responsáveis diretos, né, são os automóveis, os ônibus, os caminhões, são eles que provocam a poluição nas grandes cidades. E essa poluição é uma poluição que mata, não é uma poluição apenas que empobrece a vista, a visão, a estética da cidade. É uma poluição que mata porque ela é uma poluição que penetra nos sistemas respiratórios das pessoas, afeta basicamente crianças e idosos, e os números são muito grandes em termos de mortalidade vinda da poluição nas grandes cidades. Só na cidade de São Paulo, a vida média do paulistano é encurtada em quase 2 anos.
o paulistano poderia, com condições melhores de ar, na qualidade do ar, viver, em média, 2 anos a mais. Agora, esses são os responsáveis diretos. Agora, tem outros responsáveis que são responsáveis que permitem que isso aconteça, né? Primeiro, o nosso combustível, né? Estou falando, vamos dizer assim, do diesel brasileiro, é um dos piores do mundo, né? Tem uma qualidade muito baixa, ele tem muito enxofre, ele está muito, muito abaixo da qualidade do combustível nos países da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália. Então, o combustível é de péssima qualidade, ele é muito poluidor, especialmente o diesel brasileiro. Segundo, são os fabricantes de automóveis, que fabricam no Brasil motores, fabricam no Brasil não, que vendem no mercado brasileiro, porque eles fabricam para exportação motores muito menos poluentes, de caminhões, de ônibus e de carros, e aqui no Brasil ainda fabricam automóveis com uma tecnologia muito inferior ao que eles fazem nos seus países de origem. Tem a responsabilidade também dos prefeitos, né? Daqueles que dirigem as cidades, que permitem que o carro individual, né, tenha tanto espaço na nossa cidade, que não dão prioridade absoluta e total no transporte coletivo ou no transporte alternativo, tipo bicicleta, ou que também planejam as cidades de maneira que as pessoas têm que se deslocar grandes distâncias para ter acesso à educação, à cultura, ao lazer e ao trabalho. Porque hoje, né, na planificação das cidades que pretendem ser sustentáveis, né, as pessoas não utilizam nenhum outro transporte a não ser andar. Tudo está perto de casa, né? Tudo está próximo para as casas, né? Então, a desigualdade também é muito responsável, porque se distribui de uma forma muito desigual na cidade as oportunidades de trabalho, oportunidade de cultura, o lazer, e a saúde, a educação, a necessidade básica de cada cidadão. Esse é um problema gravíssimo, a pergunta foi muito boa. Oded, já estão chegando mais perguntas aqui para você pelo Facebook e pelo Twitter. Lembrando que pelo Twitter é só usar a hashtag EsquentaRio20 e pelo Facebook lá na página facebook.com/EPC na rede é só entrar nos comentários e fazer as perguntas. Eu queria começar aqui com uma questão nossa aqui da redação mesmo, que é o seguinte. A gente conversava há pouco com o João Pedro Sedley e me pareceu meio descrente aí dos resultados da própria conferência. Eu queria saber a sua expectativa, Oded, você que tem um histórico aí de participação em eventos da ONU, em eventos da agenda ambiental, tem um histórico de defesa da responsabilidade social e ambiental das empresas e das grandes corporações também. Qual que é a sua expectativa para a conferência? Você está um pouco mais otimista que o Sedley? Não, otimismo e pessimismo tem a ver com a expectativa que cada um tem, né? Dependendo da expectativa, você é mais otimista, mais pessimista, enfim. Eu gosto muito da ideia de olhar a conferência da Rio+20 não como uma etapa, vamos dizer, de chegada, né? Mas uma etapa de partida para avanços, né? Na questão dos governos, né, a expectativa é muito baixa em relação a qualquer tipo de acordo ou qualquer tipo de compromisso global, né, porque pelo sistema que é montado hoje para atingir esses compromissos, é necessário ter unanimidade, né, um consenso geral. E quando você tem unanimidade, consenso geral, um número tão grande de países com características diferentes, momentos diferentes de cada um deles, na realidade você chega ao mínimo denominador comum, uma coisa muito, muito medíocre, né, qualquer tipo de acordo, porque você tem que atender a todos. Então, nesse sentido, a expectativa é muito baixa. Do outro lado, acho que a Rio+20 vai oferecer a oportunidade de mostrar referências positivas. Quer dizer, embora não tenha acordos globais,
mas vai ser um lugar onde vai se visibilizar muita coisa positiva em termos da agenda da sustentabilidade que países, cidades, empresas, organizações estão fazendo, mostrando, olha, é possível fazer, não estão fazendo assim, e isso pode criar um tipo de constrangimento para outros que não fazem e que dizem que não é possível fazer e que isso é uma utopia, né? Então, acho que vai ser também um lugar onde haverá visibilidade para referências, para exemplos. Então, não haverá compromissos globais, mas um lugar de mostrar referências. Também, a mudança do modelo de desenvolvimento que é necessário fazer e que a Rio+20 ela se debruça sobre isso, depende muito, né, muito de mudanças culturais, né, mudança na cabeça das pessoas, mudança de visões de mundo, visão de sociedade, hábitos, cultura, enfim, depende muito desse convencimento sobre maneira de viver, né, que pode ser diferente. Então, nesse sentido, como já está acontecendo, como vai acontecer, os debates, as discussões, como estamos fazendo hoje, né, as conversas, as mobilizações, as críticas, enfim, tudo que vai acontecer em torno da Rio+20, certamente vai fazer com que entre definitivamente na agenda da sociedade, na agenda dos países, a questão do desenvolvimento sustentável. Então, acho que nesse sentido haverá um avanço, porque esse é um avanço muito importante, que é um avanço na cultura, no entendimento, na percepção, nas conversas, nas reflexões de cada um, de cada cidadão e da sociedade em geral. Então, nesse sentido, eu acho que a minha expectativa é bastante positiva. Odete, como é que a sociedade civil vai poder, de alguma maneira, pressionar, né, durante aí a presença, a estadia dos chefes de Estado que vão estar aqui para Rio+20? Como é que a sociedade civil leva essa pressão para que esses anseios, para que essas experiências positivas que estão acontecendo aqui na base possam chegar aí e, quem sabe, até influenciar algum resultado final na conferência? Bom, a sociedade civil pode denunciar falsos compromissos ou falsos programas e projetos de ações de governos, de empresas que se dizem, vamos dizer, sustentáveis, que na realidade é uma pura maquiagem. Então, ela tem uma função também de denúncia sobre aquilo que se quer mostrar, mas que não tem realmente uma consistência suficiente para se mostrar como algo significativo em termos de sustentabilidade. Então, tem a denúncia. Tem a denúncia também, a pressão sobre a falta de ação e a falta de compromisso, de ações políticas de vários governos, né, que continuam agindo da mesma forma, que se recusam a enfrentar as questões do aquecimento global, de assumir compromissos, de assumir metas, que não mudam a sua matriz energética, que aprofundam a desigualdade social nos seus países, que continuam com a postura armamentista, belicosa, enfim, realmente um espaço também de denúncias, né, sobre aqueles que são resistentes e não querem participar do processo do desenvolvimento sustentável. E há também um espaço de apresentação de propostas, de exemplos, que possam constranger aqueles que não fazem. Então, vou dar um exemplo, se você mostra cidades que têm 50% de coleta seletiva, e de outro lado você tem cidades como, por exemplo, São Paulo, né, onde a coleta seletiva não chega a 2%, né, quando você tem cidades que têm um transporte coletivo de qualidade espalhado por toda a cidade, onde os indicadores de congestionamento são muito baixos, né, e do outro lado você tem cidades com o mesmo número de habitantes que têm números bem piores, né. Então, você mostrando experiências e ações, né, e propostas de mudanças, no sentido de promover o desenvolvimento sustentável, e também é uma forma de constranger aqueles que não fazem. Certo, Odete, a gente tem uma pergunta que chegou para você aqui pelo Facebook. Lembrando que o endereço é facebook.com
EBC na Rede, é o nosso perfil. Você também pode enviar essa pergunta pelo Twitter usando a hashtag EsquentaRio20. A pergunta, Odete, veio do Kleber Pagliocchi e ele pergunta o seguinte: olhando então para o documento da Rio+20, poderíamos dizer que ele é só papel? Eu tenho medo de que torne-se uma grande arma para o agronegócio, que usar domínios pequenos agricultores e que possa acabar matando mais pessoas no mundo de hoje. Esse documento vai ser só papel, vai ser só protocolar, Odete? Eu não sei. Eu não sei te dizer se ele vai ser só papel. Pelas últimas experiências que a gente tem em termos de encontros da ONU e de papéis, vamos dizer assim, que se produziram nos outros encontros, a grande expectativa é que realmente pode ser uma boa parte desse documento apenas um papel. Mas vai depender muito, né, de cada um de nós e de cada país e de cada cidade, de cada organização, de cada empresa, porque o papel também ele pode ser um papel que pode servir de referência para ações que independem de acordos globais, independem das Nações Unidas, né? Que ninguém proíbe ninguém a agir e fazer as coisas de acordo com o que o papel vai produzir, ou muito mais do que o papel vai produzir. Então, por exemplo, um dos papéis que foi produzido foi de um grupo, né, um conselho consultivo, né, que foi formado pela ONU, e onde tem várias pessoas participando, várias personalidades, que esse grupo produziu um documento com uma série de recomendações, né, para a promoção do desenvolvimento sustentável, né? E é um papel muito interessante, porque ele é um papel que faz com que as pessoas possam refletir, pensar, se balizar por ele. Os papéis, eles têm a seguinte função, dizer o seguinte: ninguém hoje pode desconhecer os problemas, porque os papéis, as informações, os cientistas nos mostram os problemas. Essa é uma boa notícia, porque a gente sabe quais são os problemas. Outra boa notícia: os papéis, né, que a gente fala dos papéis, eles também mostram a todos que existem o que é necessário fazer, o que precisa ser feito. Porque também, quando você tem problemas e não sabe o que fazer, é um problemão, né? Então, esses documentos todos podem servir de guia para cada cidadão, para cada organização, empresas, sociedade, governos municipais, nacionais, do que deve ser feito. Então, eles ajudam a produzir conhecimento e informação do que pode ser feito. O problema não reside muito mais na necessidade de se ter vontade política de fazer e vontade política de mudar as prioridades e alocar recursos para fazer aquilo que é necessário fazer. Então, os papéis em si, eles são instrumentos, né, que podem ou não servir de ferramentas para ações da sociedade. Odete, você é um dos pais, né, do processo do Fórum Social Mundial, que de alguma maneira vai inspirar aí a Cúpula dos Povos, que é essa reunião paralela a Rio+20. A Cúpula dos Povos, você acha que tem que ter um papel de formular, talvez aí um documento também paralelo, um papel com diretrizes e que sai o resultado final da conferência? Como é que você avalia o que deve ser o resultado final da cúpula? A cúpula, ela vai ser um contraponto, né? Vamos dizer, a inanição, né, dos governos. Quer dizer, a ideia é que a cúpula ela vai forçar governos a se posicionar. É uma cúpula bastante crítica, né, do modelo de desenvolvimento, como sempre foi o Fórum Social Mundial, e também é um lugar onde haverá não uma proposta, né, mas muitas propostas e visibilidade de muitas ações, para que ninguém possa dizer que não há propostas e não há referências
para a mudança do modelo de desenvolvimento. É um espaço também para as organizações e as pessoas que vão estar lá no Rio para se conhecerem, trocarem informações e poderem ampliar a rede da sociedade civil a nível global, né? Porque esse processo do Fórum Social Mundial e da Cúpula, uma das coisas que se produz nesses encontros e nesses fóruns é o espaço onde se formam redes, né? E as redes têm muita força, né? Porque são através das redes que as coisas podem se produzir e podem exercer pressão e podem mobilizar as pessoas. Então, haverá muitos encontros, muitas redes que vão atuar na Rio+20, mas pós a Rio+20, né? Também, né? Então, é um espaço onde a voz crítica da sociedade, né, empurrando o governo a assumir seu papel, vai se fazer ouvir. Oded, a voz da sociedade já está falando aqui com a gente. Chegaram mais 2 perguntas do Facebook para você. A primeira veio do Rafael Campos Rocha, e ele diz o seguinte: gostaria que o Oded comentasse sobre o impacto socioambiental da Copa na população da cidade sede. Foi uma pergunta já feita para o João Pedro e agora é para você. E a outra pergunta veio do Arthur Dantas, também via Facebook, e ele disse que queria que você comentasse sobre essa infinidade de selos verdes que se proliferam nas embalagens de produtos. Como saber o que é real e o que é marketing verde? Bom, em relação à Copa, eu sou muito crítico, né? Eu acho que o impacto socioambiental está sendo e vai ser muito negativo. É muito dinheiro público, né, investido na construção de estádios, né, na viabilidade da Copa, e espaços onde há tantas carências, tantas deficiências sociais e ambientais, e onde esses recursos, que sempre são limitados, poderiam ser muito melhor utilizados. Levantamentos feitos, inclusive pela Folha de São Paulo e outros, mostram que, por exemplo, na construção de vários estádios na região nordeste do país, o dinheiro empregado equivale ao orçamento da cultura, da saúde, da educação e da habitação juntos. Então, esses recursos todos, né, certamente, né, teriam que ser investidos em assuntos e em carências muito mais necessárias do que realmente construir estádios. São estádios que vão funcionar durante um mês, né, e depois vão ficar por aí como elefantes brancos. E nós temos estádios, né? Não precisamos fazer novos estádios, investir tantos recursos, né, para uma Copa que vai durar um mês. Então, eu sou muito crítico ao impacto, porque são recursos que vão ser desperdiçados, que poderiam ter muito melhor, muito mais utilidade se utilizados na saúde, melhorar a saúde, a educação, o meio ambiente, o transporte, a habitação de todas as cidades, né? Então, para mim, já é um impacto muito negativo, né? E a segunda pergunta era sobre como diferenciar o selo verde, o que é marketing, o que é responsabilidade ambiental. Você que tem essa experiência aí de anos, né, com empresariado, incentivando boas práticas sociais e ambientais, o que é marketing e o que são boas práticas, Oded? Como consumidor, como a gente pode diferenciar isso no dia a dia? Bom, precisa ver, primeiro, qual é a organização que concede o selo, né? Se é uma organização que tem credibilidade, se não tem, quem são as pessoas que estão na direção, quem são os apoiadores, quem que financia a entidade. Então, é necessário olhar, primeiro, se há muita informação, muita transparência sobre o selo, os critérios de uso do selo e quem que está otorgando aquele selo. Se não houver essas informações todas, porque realmente esse selo não merece credibilidade. Se há a transparência total nos critérios de otorgar o selo, né?
se há transparência total, por que o selo é dado e quais são as razões e quais são as informações que vão balizar, otorgar esse selo. Quem é que está dando esse selo, né? Qual é a organização? Quem financia essa organização, né? Quem está atrás dessa organização? É muito importante saber. Então, para saber se realmente o selo é um selo apenas que tem um interesse mercadológico ou se ele é um selo que não tem nenhum... que ele tem realmente substância, então isso depende das informações que são dadas à sociedade. Odete, tem mais uma pergunta aqui, que também chegou pelo Facebook, também relacionada a essa questão de participação social e de consumo. A pergunta veio do Anselmo Massad, e ele pergunta o seguinte: Odete, qual o papel do consumo para pressionar empresas a um modelo mais sustentável? E o boicote a produtos? Está falando, entendi o papel do consumo, é isso? Isso, o papel do consumo para pressionar as empresas por um modelo mais sustentável. A saída é boicotar, por exemplo, certos produtos? Sim, por isso que nessa questão toda de modelo de desenvolvimento, tem um papel de cada um, né? E cada um de nós é um consumidor. Então, está nas mãos, na esfera de poder de cada cidadão, poder agir. Não só ele no seu dia a dia, né? Como é que ele se relaciona com os produtos que ele consome, a água que ele consome, a luz, né? O lixo, seu comportamento no dia a dia, enfim, tem um comportamento de cada um, né? Como é que ele toma suas decisões, ele toma decisões balizadas em quem, então tem um papel de cada um. E entre esses papéis é o papel do consumidor, né? Então, que tipo de produtos que eu vou comprar, de quem que eu vou comprar, né? A quem que eu vou dar minha preferência. Não é necessário participar em grandes mobilizações, tem um papel de cada um, um papel quase... Desliguei meu celular, que estou aqui. Mas tem o papel de cada um, né? Então, boicotar ou favorecer, né, empresas e produtos é muito importante. Isso começou, vamos dizer, o caso mais simbólico, o caso que mais marcou esse movimento todo consumidor e que tinha mais visibilidade foi o caso da Nike, né? Quando se descobriu que a Nike utilizava fornecedores na Ásia que tinham trabalho infantil. E os consumidores, o movimento de consumidores, boicotando os produtos da Nike, fizeram com que a Nike, após registrar sucessivas quedas de venda, mudasse de postura em relação aos seus fornecedores. Tem muitos casos de mudanças nas empresas produzidas por movimentos e ações de consumidores. Agora, isso é muito importante, mas não é necessário só participar de grandes movimentos. Acho que o dia a dia de cada um, no seu papel, também é muito importante. Se cada um assumisse esse papel, isso, juntando todos os consumidores, ou muitos consumidores, produz resultados muito, muito importantes. Gente, esse é o nosso primeiro debate aqui da série do Esquenta para Rio Mais 20, que foi começado aqui há alguns dias no Rio de Janeiro. A gente está ouvindo agora o Oded Grajew. Você pode ser o Oded Grajew também ao vivo no seu blog. Copie o Embed, escolhe lá e participe com a gente ao vivo dessa transmissão. Oded, vamos falar um pouco sobre o documento base aí da conferência. Desde as primeiras divulgações, o documento traz o conceito de economia verde como um conceito muito central. É possível a gente pensar num novo modelo de desenvolvimento mais sustentável, apenas desse ponto de vista da economia, ou há outros olhares, há outros pontos de vista que precisam ser considerados, novos indicadores além do PIB, como indicadores de bem-estar? Que tipo de indicadores a gente pode acrescentar? Bom, o desenvolvimento sustentável, que é diferente da economia verde pode fazer parte do desenvolvimento sustentável, ele abrange tudo, né? Você não pode ter o desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, se você tiver uma economia, vamos dizer, chamada
se tem algum conceito de economia verde, por exemplo, economia que só usa energia renovável, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma profunda desigualdade social, né? Ou você tem um grande desmatamento, né? André, eu não te ouvi o final dessa resposta. Pode não, porque eu vi um barulho aí, não sei o que é. Não. Foi uma interferência. Tá bom. Então, se você tem uma grande desigualdade social, se você tem muita violência, né? Violência doméstica, se você tem uma sociedade muito preconceituosa, onde você tem discriminação na sociedade contra determinados grupos de sexo, de raça, enfim, se você tem muita corrupção, né? Então, toda a questão ética está envolvida na questão, na discussão do modelo de desenvolvimento. Então, mas a economia faz parte, né? Uma outra economia é necessária, né? E ele é muito importante, mas o desenvolvimento sustentável é muito mais do que só as questões econômicas. É muito significativo, né? Hoje, né, o estado a qual nós chegamos, né, que é o modelo de desenvolvimento absolutamente sustentável, a importância e a prioridade que se dá às questões econômicas, né? Tanto se você hoje, sei lá, se você vê qualquer telejornal, ou se você liga qualquer rádio, cada meia hora vão te dizer quanto está a bolsa, quanto está o dólar, todo dia essas informações são repetidas a toda hora, são acompanhadas a todo momento, mas você não dá a mesma importância sobre a mortalidade infantil, sobre a mortalidade materna, sobre a evasão escolar, sobre violência doméstica, e assim por diante, né? Então, é só olhar que tipo de indicadores são visibilizados a cada momento, a cada instante, pelos meios de comunicação, para você ver o descompasso que existe entre os indicadores econômicos, sociais e ambientais. E o modelo de desenvolvimento sustentável, ele procura colocar no mesmo patamar todos esses indicadores. São importantes os indicadores econômicos, mas todos os outros indicadores têm que estar no mesmo patamar. Oded, diante desse cenário aí, né, que você disse que a economia acaba sendo o eixo central, essa crise econômica que a Europa, principalmente, tem passado agora, e que a Rio Mais 20 vai acontecer nesse contexto, ela vai ser vista como um senso de oportunidade, provando aí mais uma falha do modelo, uma possibilidade de mudar para um modelo diferente, ou ela vai ser usada como obstáculo para que os países, por exemplo, não se comprometam a assumir compromissos mais ambiciosos, justamente usando a crise como desculpa para não poder gastar dinheiro com isso? Bom, primeiro, a crise econômica não é uma crise econômica, do meu ponto de vista, é uma crise do sistema, é uma crise ética, né? Ela foi produzida pela questão do modelo de desenvolvimento que se adotou e que, como consequência, produz esse tipo de crise. É absolutamente previsível acontecer essas crises. Aliás, no Fórum Social Mundial, a gente denunciou isso já há alguns anos, né? Porque é o modelo de desenvolvimento que se adotou, que preconiza, né, falta de controles públicos sobre os fluxos financeiros, né, e a desregulamentação, né, a liberdade para a especulação, né, e vamos dizer assim, o apelo ao consumo ilimitado, né, e que produz dívidas tanto domésticas de cada cidadão, do sistema, das empresas e dos países. Então, é uma crise de um modelo, né, que produziu, vamos dizer, o que se chama hoje de crise econômica. Bom, como qualquer tipo de crise, ela pode ser tratada e abordada de diversas maneiras, né? E essa hoje é uma grande discussão, inclusive na Europa, nos Estados Unidos. Se você adota o critério de olhar a crise atuando sobre seus efeitos, ou você
que é remediar a crise atuando sobre as suas causas, né? Ou você vai passar o analgésico, ou você vai olhar fundo e tratar as causas da crise e da doença e do problema, né? Em 2008, vamos dizer assim, há 4 anos atrás, quando se estourou a crise econômica, vários países, especialmente a Europa, Estados Unidos, trataram a crise de forma superficial, né, dando analgésicos, e a doença ficou. E estourou, e está estourando, e continua estourando, né? E está aí, e os resultados foram muito ruins. Ou você ataca as causas, que é o modelo de desenvolvimento, que preconiza, vamos dizer, a Rio+20, que mudar o modelo de desenvolvimento sustentável, para reorientar as prioridades e as ações da sociedade, né, para mudança de modelo, né? E essa mudança de modelo, ela é uma oportunidade, porque é uma oportunidade, inclusive, de crescimento econômico e de oportunidade de trabalho para muita gente. Então, o mundo hoje, né, está carente, né, de investimentos nas áreas sociais, né? Professores, educadores, na área cultural, enfim, em todas as áreas, vamos dizer, das atividades humanas. E também está carente de investimentos na renovação, na mudança das matrizes energéticas, na mudança do modelo de construção para a construção sustentável, na mudança, nos investimentos para melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades. Enfim, existem hoje necessidades de investimentos e de oportunidade de trabalho quando se trata de mudar o modelo de desenvolvimento para o modelo de desenvolvimento sustentável. Eu vou dar um exemplo só para as pessoas entenderem melhor. Na Amazônia, né, a gente está assistindo, né, e continua, infelizmente, assistindo ao grande desmatamento. Aí tem gente que diz o seguinte: bom, mas na Amazônia tem 25 milhões de pessoas, se não houver desmatamento, uso da madeira, de que as pessoas estão fazendo isso? Que precisam sobreviver, precisam viver, porque corta a árvore, vende a madeira, e aí elas sobrevivem dessa maneira. Mas não se fala dizer o seguinte: bom, mas quantas necessidades a população da Amazônia tem? Quantos professores a Amazônia necessita? Quantos médicos, né? Quantas atividades, né? Por exemplo, investimento nas áreas, as pessoas podiam estar trabalhando em tantas outras áreas, né, que possam cobrir as necessidades da população da Amazônia. Como se cortar árvore fosse a única atividade produtiva que se poderia fazer na Amazônia. E só para as pessoas também ilustrar essa questão dos indicadores, né, da excessiva importância que se dá ao crescimento econômico, ao PIB, né? E como esse indicador ele é muito perigoso de ser olhado unicamente, se a gente cortasse todas as árvores da Amazônia, o PIB do Brasil cresceria enormemente, né? Porque isso tem muito valor, mas na hora que acabar, vai acabar. Quanto mais acidentes de carro você tem, mais aumenta o PIB. Porque cada acidente de carro envolve funilaria, ou reposição do carro. Quando há feridos, você tem remédios, você tem todas as despesas médicas. Quando alguém morre, você tem o funeral, né? Flores, caixão, né? Isso produz atividades econômicas. Então, só para as pessoas entenderem o risco de olhar um único indicador e olhar apenas o indicador do PIB ou o indicador econômico. Você também pode mandar sua pergunta para o Oded Grajew pelo Twitter, usando a hashtag EsquentaRio20, e também pelo Facebook. Oded, acaba de chegar mais uma pergunta aqui para você do Facebook. Dessa vez a pergunta vem do Kleber Tagliotti. E ele quer saber o seguinte: Oded, o modelo econômico político atual obriga o povo a desenvolver um modo de vida baseado ultimamente, ou primeiramente, no lucro, levando à morte de muitos biomas e de muitas pessoas. É possível humanizar esse modelo? E se não for possível, qual seria a saída? Qual seria o novo modelo? Bom, se não for possível humanizar, o resultado é
vamos dizer, é a barbárie. E pelo que nos dizem os cientistas, pode ser o fim da espécie humana, né? Porque esse modelo que não leva em conta as pessoas, que é desumanizado, né? Ele não leva em conta as consequências, né, das suas ações, né? E uma das consequências das ações é aquecer o planeta. Esse aquecimento ele produz uma série de problemas, ele torna terras férteis desertos. É um modelo que esgota os recursos naturais, então, a começar pela água, né? Os alimentos, aquilo que alimentam a vida, então ele esgota os recursos que alimentam a vida. Quando você acaba com os recursos que alimentam a vida, significa a morte, né? E todos os cientistas e todas as evidências nos mostram que isso pode acontecer nos próximos 20, 30, 40 anos. Apenas a discussão em termos de prazo. Mas o que isso vai trazer para as pessoas é um risco enorme, vamos dizer, da falência, né, da continuidade da espécie humana sobre o planeta. Então, ele é desumanizado. O planeta vai continuar, né? Mas as pessoas, né, o ser humano, é que corre o risco. Por isso que ele é desumanizado, porque ele não leva em conta colocar as pessoas no centro, né, como principal resultado, melhorar a vida das pessoas como principal resultado desse modelo de desenvolvimento. Então, ele tem que ser humanizado, porque senão outra possibilidade é a morte, né? Agora, é absolutamente possível, né? Porque depende das pessoas. A gente, o ser humano, ele tem esse dom, essa capacidade de fazer escolhas, né? Ele pode escolher, ele é um ser político, por esse sentido ele pode escolher suas ações dependendo do seu modelo de valores, da sua escala de valores, das suas prioridades. Então, esse modelo atual, ele foi produzido pelas pessoas, não foi assim, um ser divino que diz, olha, aqui isso vai acontecer dessa forma, né? Então, como isso foi produzido pelas pessoas pode ser mudado, né? Ele foi produzido levando em conta o lucro, o consumo, né, desenfreado, a competição, né, o enfrentamento, né? Quer dizer, ele teve alguns valores que balizaram esse modelo de desenvolvimento. E ele pode ser mudado pelas pessoas, colocando outros valores, outros princípios e outras prioridades. Depende de todos nós, depende de cada um, depende de todos nós. Então, que é possível, é possível. Tanto é que, quando a gente fala da Rio+20, não é por falta de alternativa, de opções, de experiências, que as pessoas vão dizer que não é possível ou que não dá para saber o que tem que ser feito. Nós sabemos o que tem que ser feito. Essa é a boa notícia. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos que tem que limitar o consumo, nós temos que mudar as matrizes energéticas, nós temos que priorizar o combate à desigualdade, né? Nós temos que desarmar o planeta e resolver as pendências de forma pacífica. Nós temos que sermos mais democráticos, nós temos que ser mais transparentes, nós temos que mudar as prioridades para fazer com que as pessoas trabalhem não necessariamente na produção de bens e serviços ilimitadamente, mas trabalham para melhorar as condições de vida da população, porque tem uma lógica aí. Quer dizer, você tem um monte de desempregados no mundo, se a gente vê agora na Europa, mas você teria um problema quando você diz o seguinte, olha, eu tenho um monte de empregados, mas não tenho o que fazer com eles. Mas, ao mesmo tempo, você tem um monte de carências. A humanidade tem carência. Tem carência de educação, carência de saúde, de apoio às pessoas idosas, de apoio às crianças, de produção de atividades culturais, artísticas. Enfim, você tem um monte de necessidades, a sociedade tem um monte de necessidades. De parques, de plantação de árvore, de preservação do meio ambiente, de limpeza dos rios. Então, tem um monte de coisas para serem feitas. Ao mesmo tempo, você tem muitos recursos, né? Porque você também poderia dizer o seguinte, olha,
Eu sei o que tem que ser feito, tem necessidade, mas não tenho recursos. A crise econômica, agora recente, ela teve vários aspectos negativos, mas um dos aspectos positivos é que ela mostrou que o problema não são recursos. Apareceram trilhões de dólares, não são bilhões, nem milhões, trilhões de dólares socorrendo algumas empresas, alguns bancos, algumas indústrias automobilísticas. Então, o problema não são recursos, recursos existem. Então, o que é necessário é mudanças políticas, mudanças de prioridades. É o seguinte, vamos pegar esses recursos e fazer com que as pessoas que precisam trabalhar, trabalhem para melhorar a vida de outras pessoas, melhorar a vida da sociedade. Uma outra lógica. Oded, a gente tem uma pergunta aqui, uma pergunta boa, veio da equipe da Rádio Agência Nacional, aqui da EBC, e a pergunta é o seguinte: Oded, você defende a reestruturação da ONU para que ela incida de forma mais firme no cumprimento de acordos ambientais? Fala que ela, desculpe. Para que ela, enfim, tenha uma ação mais efetiva, né, para o cumprimento de acordos ambientais, para que os países, de fato, sejam obrigados a assumir os compromissos mais firmes, que a ONU se posicione ou crie mecanismos para que isso seja cumprido? Não sei se as pessoas sabem como funciona a ONU. A ONU é tudo menos uma organização democrática, né? A ONU, ela é comandada por 5 países. É uma organização comandada vitaliciamente, né, por 5 países. São os 5 países com direito a veto no Conselho de Segurança. Qualquer resolução da ONU, né, ela implica na aceitação desses 5 países, né? Qualquer um deles pode vetar o que a ONU faz. Por exemplo, o secretário-geral da ONU, ele é indicado por esses 5 países. Ele é apenas referendado, ele não é eleito pela Assembleia Geral dos Países. Né? Ele é indicado, os países têm que chegar em acordo, falar, nós indicamos esse e a Assembleia apenas ratifica, não são eleitos. Né? E as resoluções da ONU, né, elas não têm força, elas podem ser barradas, vetadas pelo Conselho de Segurança. Então, a ONU, ela foi idealizada numa certa época, mas as coisas mudaram amplamente. Ela não consegue mudar, né? Não consegue se transformar. Ela está absolutamente atrasada e despreparada e não está à altura do desafio do mundo atual. Tanto é que, para realmente as coisas acontecerem e tomarem decisões, se criou o G7, depois o G8, depois o G20, né, onde se tomam algumas decisões. Né? Mas não é na ONU no modelo que a ONU está construída, que as coisas acontecem. A ONU está promovendo encontros, está promovendo a Rio+20, ela pode ajudar no avanço de determinadas questões, mas ela está muito longe de estar à altura do que hoje o mundo precisa. Então, não é... Ou a gente tem, de um lado, vamos dizer, o desafio de mudar a ONU, né? Isso é uma coisa importante, mas, ao mesmo tempo, não tem que esperar que a ONU faça as coisas. Quer dizer, que cada país faça o seu dever de casa, ou que faça conjuntamente em outros tipos de espaços onde se tomam decisões, mas a ONU está muito longe de estar à altura do que hoje é necessário. Oded, a gente tem espaço para mais uma pergunta. Eu vou usar minha prerrogativa de moderadora e vou fazer a minha. Tá bom, e depois a gente encerra, né? Porque exatamente. Como é que você avalia aí o texto final do Código Florestal, após passar pelo Congresso, após o anúncio dos vetos e da MP que vai substituir alguns trechos aí pela presidente Dilma? Como é que esse texto vai ser recebido aí na Rio+20, nesse contexto da maior reunião ambiental dos últimos anos? Como é que o Brasil chega na Rio+20 depois do Código Florestal pronto, vetado e funcionando? Bom, pelas entidades ambientalistas, eu posso até dizer praticamente todas, com muitas críticas, né? Porque é um texto que ele está muito longe, né, de representar uma preservação das nossas florestas, né, porque ele
Primeiro, ele embute ainda a anistia, mesmo que não seja para todos, né? Quer dizer, dependendo do ano, até 2008. Então, ele está embutindo anistias, ele está viabilizando mais desmatamento, porque ele tem determinadas áreas que tem que ser preservadas, mas o resto não tem que ser preservado. Então, ele, pelas entidades ambientalistas, posso dizer quase todas, ele é recebido com muitas críticas, né? E ele mostra a necessidade de uma reforma política no Brasil, né? Porque ele foi produzido no Congresso Nacional, que, entre aspas, deveria representar a sociedade brasileira. Só que a maioria dos nossos políticos está a serviço, eu vou dizer, a maioria, não todos, mas a maioria está a serviço de quem financia suas campanhas. E esse é o compromisso primeiro da maioria dos políticos, porque sabe que desse financiamento de campanha que depende a continuidade da sua carreira política. Então, árvores não financiam campanhas, pobre não financia campanha, gerações futuras que vão depender das decisões que nós tomamos hoje, os bebês e as gerações futuras não financiam campanhas. Então, se você olha o Congresso Nacional, ou Câmara de Deputados, Assembleia de Deputados, Câmara de Vereadores, você pode ver que a maioria que está lá está muito longe de ser o perfil da distribuição social da sociedade brasileira, né? Porque você precisa de dinheiro, e muito dinheiro, para ser eleito, né? E isso faz com que o poder econômico, né? Então, você vê, os ruralistas que estão lá, tem uma bancada enorme, mas aqueles que trabalham no campo e os pobres não estão lá, né? Porque não tem dinheiro para suas campanhas. E a gente sabe que a presidente da República, o governador e prefeitos dependem das suas assembleias legislativas e procuram, mesmo que avançar, não enfrentar totalmente as assembleias. Então, foi um produto, né, que se mudou algumas coisas, mas não se enfrentou o que o Congresso produziu. O que o Congresso produziu foi atendendo muito mais a interesses, vamos dizer, ruralistas do que interesses ambientais, que tem pouca representação porque não tem dinheiro para suas campanhas eleitorais. Oded, muito obrigada pela sua participação aqui nesse debate que inaugurou a nossa série aí do Esquenta para Rio Mais 20, e a gente certamente se vê na conferência no Rio de Janeiro daqui a alguns dias. Vamos sim. Obrigado e espero que tenha contribuído para a reflexão e tomara que todos participem e façam seu papel e pressionam, se mobilizam, estejam lá, porque é de todos, né, e da participação de todos que depende aquilo que a gente está pregonizando, que é uma mudança do modelo de desenvolvimento. Obrigada, Oded. Lembrando que a empresa Brasil de Comunicação vai fazer uma cobertura multimídia da Rio Mais 20. A partir do dia 13 de junho, a gente já vai estar lá com a TV Brasil, a Agência Brasil. E aqui na rede também você pode participar, seguindo o nosso Twitter, EBC na Rede, e também no Facebook, facebook.com/EBC na Rede. Lembrando que semana que vem, o nosso próximo debate aqui, a gente já tem confirmado o rapper Emicida e a Raquel Volnick, que é relatora da ONU para moradia, e o assunto vai ser moradia, habitação, também no contexto da Rio Mais 20. Eu sou Luana Lourenço, repórter da Agência Brasil, e a gente produziu aqui esse primeiro debate do Esquenta, junto com o pessoal da Coordenação Multimídia, Anderson Falcão, Lauro Mesquita, Marcos Urupá, Bruna Rosa e Ana Luiz. Obrigada para todo mundo que participou e a gente se vê na EBC. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.